Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje nós estamos recebendo ele que é tupaense, engenheiro Luiz Mitsu Katayama, ele que escreveu Memórias de um Imigrante Japonês, que conta a história da família Katayama, uma família que tem referências aqui em Tupã, faz parte da história da cidade de Tupã, e ele buscou as origens, as histórias, influenciado por seu pai, por seu avô, e escreveu algo que fica para as próximas gerações, contando a história da família Katayama. Luiz, a gente entendeu um pouco, né, como foi todo esse processo de criação, descobrir as histórias e contar. Agora, como é que é para a família? Vocês são uma família que vocês conversavam sempre, se veem sempre, ou era um pouco distante escrever essas memórias acabou reunindo, né? Qual o peso dessa obra aqui na família? Apesar que ainda é recente, mas esse trabalho de pesquisa, de conversar com a família. Acho que foi interessante, um trabalho que você falou, já de uma certa forma está unindo novamente, né? Eu distribuí esse trabalho faz 2 semanas apenas, né? E tenho recebido reports bem interessantes das pessoas felizes, né, de saberem da história, saberem que foi condensado de alguma maneira em algum lugar a história da família, né? E eu espero que realmente a gente consiga, a família, posso dizer o seguinte, que acho que acontece com a maior parte das famílias, quando você está batalhando, você está querendo subir, colocar a cabeça para fora, a família é mais unida. Depois que você atinge um certo status, é mais fácil da família se distanciar, né? E não foi diferente na nossa, né? Isso não tenho vergonha de dizer, né? Mas acho que é uma coisa natural também, com o tempo, né? Os filhos do Kazuichi, hoje a maior parte tem netos, todos têm netos, né? Então é uma coisa natural das pessoas se distanciarem, né? Eu espero que essa coletânea de memórias ajude a gente a voltar a se falar mais e a se encontrar mais, né? Até estava comentando da família Tayama, que é o primo do meu avô, que veio junto, né? Quando eu enviei o material, o livro para a família, para a neta, para uma das netas, né? Ela imediatamente me ligou, falou: olha, Luiz, que bacana, poxa, a gente precisa se encontrar novamente, porque o Tayama faleceu há mais de 20 anos e depois do falecimento do Tayama, as 2 famílias não se encontraram mais, né? A família Katayama e a família Tayama, né? Inclusive, nós estamos esperando acabar a pandemia para marcar um grande churrasco. Para reunir toda a família. Reunir a família dos que imigraram do Japão, né? Então, a ideia é, assim que for possível, né, juntar todas as famílias dos irmãos do meu pai e essa família Tayama que imigrou junto com o meu avô do Japão, né? Ô Luiz, escrever essa obra, para você, o que significou como neto, como filho, né? Você falou aqui no começo que algumas coisas, porque passou a família, você fez questão de colocar, até para mostrar a imperfeição, mas a coragem e a determinação. O que você aprendeu durante esse processo de escrever essas memórias? Olha, aprendi muita coisa, né? Mas o que eu falo na nota final do livro é que, para mim, o mais importante é que nós não precisamos ser perfeitos para sermos heróis. E o que eu percebi é isso, né? Que tanto o meu avô quanto o meu pai, longe de serem pessoas perfeitas, mas que são verdadeiros heróis. Então isso para mim foi muito importante. E isso, eu sempre digo para minha filha, né? Olha, filha, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas não é, né? Então, para mim isso é muito importante. E ver que mesmo não sendo perfeito, você consegue fazer muita coisa boa, né? Isso para mim foi um aprendizado muito forte. A gente conversava aqui antes do início do nosso programa e você me falou algo sobre a família que eu lembrei de uma história que é atribuída ao Bill Gates, que pode ser uma lenda ou não, que ele foi com a filha num restaurante e na hora de pagar a conta ele deu $1 de gorjeta e a filha dele deu $50 de gorjeta. E aí o garçom falou: você é o Bill Gates e está dando $1 e a sua filha está dando 50.
Aí ele falou, mas ela é filha do Bill Gates e eu sou filho de um lenhador. Então, o que representa isso para você? O que você quer deixar para sua filha, que você falou que ela vai atrás de novos desafios, e para gerações entender o que foi esse processo para a família, as dificuldades? Olha, falando do Bill Gates, você citou o Bill Gates, eu tenho uma história do Bill Gates também, né? Só para ilustrar aqui, ele é uma figura icônica, o Bill Gates, né? Eu li uma história que uma vez ele estava na casa dele, era um sobrado nos Estados Unidos, né? E a mãe dele berrou lá, ele estava no sótão, né? Na casa de americano tem um sótão. E a mãe dele berrou lá de cima e falou, Bill, o que você está fazendo aí embaixo? Berrando com ele, né? E ele gritou de volta, mãe, eu estou pensando, você já tentou fazer isso alguma vez na tua vida? Né? Então é um cara bem assim, diferenciado, Bill Gates, né? E você falou de lenhador, e eu me lembrei de um dos meus maiores heróis, né? Que era um lenhador, uma pessoa simples chamada Abraham Lincoln, né? Um lenhador que virou senador e que virou um grande presidente dos Estados Unidos, que enfrentou a Guerra da Secessão, né? Que hoje é considerado um dos melhores presidentes americanos, mais admirados. Tá? E era um lenhador. Tá? Então, é esse tipo de coisa que eu quero deixar para minha filha, para as outras gerações, né? Coisas de verdadeiros valores. Né? Eu sempre falo para minha filha, o que eu vou te deixar é uma boa educação. Né? A preocupação, no livro, acho que a gente coloca isso bem claramente, do Kazuichi, né? De enfatizar muito a educação. Né? Então, ele foi um dos fundadores de escola em Anápolis, de escola japonesa em Anápolis, foi até preso porque teimou em manter a escola aberta durante a guerra. Né? Então, acho que a principal mensagem acho que o Kazuichi deixou para a gente, o legado, é você brigar por uma boa educação, né? Do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Né? Então, acho que a educação é o começo de tudo. E acho que esse é o principal legado do Kazuichi para a gente, né? A educação. Né? Então, o que a gente espera é que as gerações futuras da família continuem investindo em educação. Né? Vendo que, poxa, lá atrás, 1940 e tanto, lá em Anápolis, o Kazuichi já brigava por educação. Né? Que ele dizia, não, se não estudar, não vai. Né? Então, e só para ilustrar assim, alguns anos atrás eu recebi um casal de alemães em casa, né? Eles eram expatriados e iria embora na semana seguinte, voltar para a Alemanha. E nós perguntamos, olha, se você pudesse dar um único conselho para nós brasileiros, o que você falaria para a gente? Ele falou assim, invista bem em educação. Né? Então, acho que isso é o principal legado, a principal mensagem do Kazuichi, que a gente tentou colocar um pouco aí no livro, é isso. Tá? E a gente percebe muito isso. Nós temos aqui na nossa região a empresa Jato, por exemplo, que é uma empresa também fundada por imigrantes, e eu tive até a oportunidade de conhecer um dos fundadores da Jato, entrevistá-lo, e ele falava também. Tanto é que dentro da empresa ele construiu uma escola também, e hoje é utilizada para a formação de jovens. Então, esse valor para a educação é muito importante. A gente vê que vem desde já das origens. Ô Luiz, você trouxe um material aqui, até vou pedir para o Matheus mostrar um pouco. Você tem alguns livros e tem alguns outros materiais. Queria que você falasse para a gente o que é isso que você trouxe. Bom, o Kazuichi, né, ele, ao longo da vida dele, de batalha, de tentar desenvolver aqui a região em Anápolis e Tupã, né, ele foi recebendo alguns reconhecimentos. Né? Um deles é essa aqui, começo da Câmara Municipal de... Né? Pode ir, então, aí, o Matheus ali vai mostrar. Se você puder mostrar para ele ali, tá, deixa ele vai ler e aí mostra para a gente, que é parte da história também. Né? Inclusive a gente tem até no livro um pouco aqui. Então, reconhecimento
título de cidadão benemérito como pioneiro no desbravamento de Anápolis e um dos primeiros lavradores do município de Tupã. Né? Tupã, agosto de 1960. Tá? Esse é um dos reconhecimentos para o Casuíte. Né? Eu trouxe, depois que o meu pai faleceu, eu trouxe toda a documentação que ficava com meu pai, esses reconhecimentos. Como meu pai era o filho mais velho, por tradição fica com o filho mais velho. Né? Ele falecendo, hoje eu trouxe de São Paulo todos esses documentos, livros, reconhecimentos, para deixar com o irmão logo abaixo do meu pai. O próximo irmão? O próximo vai ficar com ele, eu trouxe para deixar aqui. Eu falei para os meus irmãos, não faz sentido ficar conosco, nós somos filhos do Massumi, isso tem que ficar, como são coisas do Casuíte, eu considero que tem que ficar com o irmão logo abaixo do meu pai. Então eu trouxe hoje para deixar aqui em Tupã. Né? Então, esse é um dos reconhecimentos. Tem dois outros reconhecimentos, aí são da Associação de Moradores de Anápolis, que eu não trouxe aqui porque estão em japonês. Né? Então, estão no livro os reconhecimentos. Um é um reconhecimento de 1951, pelo esforço do Casuíte em manter a escola aberta em Anápolis. Construir e manter a escola em Anápolis. Né? E a outra é um reconhecimento em 1960, onde se comemora 20 anos da vila ou do distrito de Anápolis, um reconhecimento também da Associação de Moradores de Anápolis. Né? E aqui são alguns livros onde se mencionam personalidades da colônia japonesa no Brasil, né, onde tem várias citações em relação ao Casuíte, também a família Katayama. Tá certo. Luiz, você pensa, após a leitura e por toda a história, né, que seu pai, você disse que sempre contava em viagens, ele ia te relatando e você, de forma inteligente, anotava, guardava, e hoje você pôde colocar tudo isso nesse material de memórias aqui, de fazer esse caminho inverso, de voltar e conhecer, ou você já conheceu aonde começou a história da sua família, ir para o Japão, ver a origem ali da família, até como um complemento, né, de tudo que você conhece aqui e precisa ver pessoalmente ou deve ver? Olha, eu tive a felicidade de poder ir várias vezes ao Japão já. Né, e realmente, como você falou, eu já fiz esse caminho, né, conhecer onde começou e tal, e é muito emocionante, né? Eu venho aqui a Tupã também, pelo menos uma vez ao ano, eu venho a Tupã para respirar esse ar, né, e lembrar das coisas boas que a gente viveu aqui. Né, apesar de ter saído de Tupã com 10 anos de idade, mas eu tenho muitas recordações aqui em Tupã, muito mesmo. Luiz, você falou uma coisa também que eu achei bem interessante, que é a questão da perfeição. Né? A gente busca a perfeição e a gente muitas vezes não fala sobre isso, mas você diz que no livro você conta as coisas boas, as coisas difíceis, aqueles momentos nem tão bons, mas tudo contribui. E você falou até de um bonequinho que é símbolo japonês, que ali mostra que não existe a perfeição, mas que ela pode ser aprimorada, né? Sim, eu falo no final na nota final do livro, né? Algo assim muito importante, né, que você não precisa ser perfeito para ser herói, né? Então, o que a gente vê na história do Casuíte, do Massumi, dos irmãos, das irmãs do Massumi, né, que você tem altos e baixos na tua vida. Isso é inevitável, né? Mesmo grandes empresários, grandes pessoas da sociedade sempre tem altos e baixos. A gente é que não sabe, né? A gente acha que, como te disse antes, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, e não é, né? Então existe uma figura, um bonequinho chamado Daruma, um bonequinho japonês, né? Que são duas coisas bem interessantes nesse bonequinho. Se algum dia você receber um, normalmente ele é vermelho, né? Um dia você receber um, você vai receber sem os olhos pintados. Tá? Então a tradição reza que quando você recebe, né, você pode fazer um pedido, alguma coisa importante para você, como ter um filho, né, alguma coisa assim, e você pinta um dos olhos. Quando esse desejo se concretiza, você pinta o outro olho. Então quando você entra na casa de alguém que tem um Daruma e você vê
apenas um olho pintado, você sabe que aquela pessoa fez um desejo e ainda não se concretizou. E se não tiver nenhum dos olhos pintados, ela não fez o desejo ainda. Se tiver com os 2 olhos pintados, quer dizer que já se concretizou, né? E outra coisa interessante do boneco é que, quando bem feito, o boneco você derruba, mas ele levanta de volta. Ele tem um pezinho na base dele que faz com que ele levante de volta, né? E isso tem um significado importante, porque na vida você cai, mas você levanta. Então, você cai, mas você levanta, né? Então, esses 2 significados importantes no Daruma. E a gente vê na vida do Kazuichi, do Masumi, dos irmãos do Masumi, né, que caíram, mas levantaram de volta. Uma filosofia de vida, praticamente. Sim, né? Então, o Kazuichi, ele tinha como mantra para ele, que ele falava, uma pessoa, para ir para frente, ela precisa somente de 3 coisas na vida: coragem, coragem e coragem. Enfrentar sempre. Sim. Luiz, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você pegou um momento difícil, que é a questão da pandemia, que pegou a todos no momento de dificuldade, trabalhou uma obra de memórias, relembrou coisas da sua vida, da sua família, e agora nós vamos ter uma nova fase, né? Quando passar esse momento, nós não sabemos ainda de que maneira o mundo vai se voltar para começar a andar novamente, né? O que você vê depois dessa pandemia? O que você imagina para as pessoas? O que pode existir de melhor nesse tempo em que nós tivemos, você, por exemplo, para pensar sobre a sua vida? Eu tive a oportunidade de voltar a estudar novamente, fazer uma outra pós-graduação, buscar alguma coisa para trazer algo de importante para a gente, né? O que você acha que nós vamos ter depois disso? Seremos um mundo melhor? As pessoas terão um tempo a mais para poder olhar para o próximo, parar, respirar? Ou você acha que depois, com o voltar, tudo fica igual era antes? Eu penso que voltar exatamente como era antes não vai ser, não volta, né? Eu mesmo, assim, fiquei 3 meses em home office, né? E interessante, e você percebe, o que eu percebi é que eu não preciso estar na empresa todos os dias. Eu percebi que não é necessário. Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, eu tenho conversado com amigos em São Paulo, que são executivos ou empresários, pequenos empresários também, e eles falam a mesma coisa. Tem um grande amigo que é executivo na Accenture e ele fala: Luiz, a Accenture não pensa em voltar ao que era, não, né? E eu acho também que tudo traz alguma melhoria, né? Tudo traz uma oportunidade de melhoria também, oportunidade de novos negócios, né? O duro é enxergar isso, né? O duro é conseguir enxergar, né? Mesmo na minha empresa, fico todos os dias pensando: poxa, será que eu não estou perdendo uma oportunidade de melhorar, de fazer alguma coisa melhor ou diferente, né? Mas eu tenho fé, né, de que o mundo vai ser melhor. Disso eu não tenho dúvida, né? Eu acho que nós estamos vivendo num momento ruim, né, no nosso país, de coisas extremas. Eu acho que isso não é bom, né? Desculpa falar aqui, mas eu acho que é um espaço democrático aqui, né? Fique à vontade. Eu e os meus amigos, a gente sempre fala o seguinte, né? Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne para tomar vinho toda quarta-feira. A gente fala: olha, acho que nem os direito tonto, nem os esquerdopatas, né? Eu acho que a gente tem que procurar o caminho, o equilíbrio, né? E eu acho que dentro de uma das linhas do budismo, você tem que procurar o caminho do meio, que seria o equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem, como nação, a gente tem que procurar o equilíbrio agora. Eu acho que nós estamos muito polarizados, né? Isso não é bom, né? Acho que a gente tem que voltar a ter um equilíbrio, né? Podemos caminhar junto mesmo pensando diferentes, né? Sim. O que nós não podemos, você tocou num assunto, é ter uma sociedade tão dividida que não permita a gente dialogar e caminhar em frente, né? Sim, mas eu enxergo que a pandemia, assim como para mim foi produtiva, né? Isso aqui é um fruto da pandemia, né? Em parte é um fruto da pandemia, mas eu enxergo que
as pessoas vão começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo uma tendência de diminuição do consumismo na nossa sociedade, que é uma sociedade consumista, né? A sociedade brasileira é consumista. Eu acho que uma das coisas positivas da pandemia é que a gente aprendeu o que é essencial para a gente, né? A viver com aquilo que é essencial, né? A viver com o que é essencial. Então, vendo por esse ângulo, eu não vejo como não ter uma melhoria na nossa sociedade. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe isso, para mim foi muito importante, né? Assim, eu não preciso comprar uma peça de roupa a cada 3 meses. Você não precisa tocar o tênis, não precisa comprar um sapato só andar na moda todo dia, né? Exatamente, não precisa estar na moda todo dia, né? Então, acho que a pandemia trouxe esse lado positivo e as pessoas estão enxergando isso. Elas estão preocupadas agora mais com o essencial. Tá certo. Luiz, eu quero agradecer a sua vinda aqui, parabenizá-lo por essa iniciativa e por ter tirado do papel um sonho, né? Aproveitado um momento e ter mergulhado aí para produzir esse material. Certamente você se tornou uma outra pessoa, sua família, após contar um pouco dessa história e deixar registrado para as futuras gerações. E fica o convite, a TV Câmara foi uma TV criada com esse objetivo, de mostrar para a nossa cidade as histórias dos tupaenses, o que a gente produz, o que nós temos de bom e de positivo, e um pouco do que você contou aqui hoje. Certamente as pessoas em casa vão pensar um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua família e refletir sobre isso, porque quando a gente conhece o nosso passado, a nossa história, certamente nós temos ali uma possibilidade, né, de caminhar com mais firmeza, entendendo de onde nós viemos e como é que nós vamos em frente. Então, muito obrigado pela sua vinda. Você veio acompanhado pelo seu tio, o Sr. Joaquim Katayama, que é um tupaense conhecido, uma pessoa atuante da nossa sociedade, ocupou cargos públicos como secretário municipal por várias vezes, foi empresário, é empresário da nossa cidade e é uma referência. E a própria família, seus tios, todos, a família Katayama aqui em Tupã, tem um respeito e tem uma grande admiração de todos nós. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Como você disse, realmente quando você faz um trabalho assim, você nunca é a mesma pessoa, né? Você sempre aprende alguma coisa, sempre acrescenta alguma coisa à sua vida. E eu sou muito grato, uma gratidão eterna. Tá certo. Obrigado pela sua vinda, obrigado ao seu Joaquim, obrigado por dividir com a gente um pouco dessas histórias e obrigado a você de casa, que há 10 anos acompanha a programação da TV Câmara. Nós somos uma TV com esse objetivo, de mostrar a nossa cidade, as histórias, para que você conheça mais sobre Tupã e de que maneira nós construímos a nossa cidade nesses pouco mais de 90 anos de história do nosso município. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e até um próximo programa.